Acompanhe com atenção a primeira dica de hoje. Vamos conhecer o site Domínio Público. Textos, imagens, vídeos e áudios. De produções literárias a científicas. O Domínio Público coloca à disposição mais de 190 mil conteúdos para você usar de forma totalmente gratuita e com as licenças de uso devidamente autorizadas. No item Pesquisa Básica, depois de marcar o formato da mídia desejada, você escolhe se quer pesquisar por categoria, autor, título e até obras em outro idioma. Nós vamos usar como exemplo A Carteira, de Machado de Assis. Como resultado da busca, vemos que é possível acessar a obra tanto pela Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro, da Universidade de São Paulo, como pela Universidade da Amazônia. Para quem não sabe exatamente por onde começar, ou mesmo está apressado, a área Destaques pode facilitar muito a sua vida. Aqui é possível acessar parte do acervo com apenas um clique. Se você é autor, tradutor, parceiro ou pretende atuar como voluntário, não perca tempo. Dê um clique em Quero colaborar e mãos à obra. Siga as recomendações para cada caso e contribua com suas ideias, conteúdos ou com o seu tempo. Participe, compartilhe, some, faça parte de um portal que já teve mais de 30 milhões de downloads. O nosso convidado nesse segundo bloco é o Francisco João Moreirão, que já foi vice-presidente da ABMI, Associação Brasileira de Música Independente, e atualmente é diretor da gravadora CPC Unis. O Francisco tem uma grande experiência nas áreas de gravação e produção e vai nos contar um pouco da sua visão sobre direitos autorais. Tudo bem? Tudo bem? Muito obrigado por ter vindo. Obrigado eu pelo convite. Conte um pouco sobre sua gravadora. Ela surgiu a partir da necessidade dos estudantes da União Municipal de Estudantes Secundaristas de São Paulo de organizarem um trabalho cultural. Tá? Começaram eles, depois eles chamaram algumas pessoas mais experientes e montou-se o Centro Popular de Cultura, uma estrutura, pessoa jurídica à parte, mas que trabalha integrado com os estudantes, com pessoas que não são mais secundaristas, basta olhar na cara, né? Mas que tem esse trabalho que tem duas linhas de atuação. Uma, discutindo com a UMES, um trabalho voltado para o conjunto da sociedade, que é o caso da gravadora. Que é esse site aqui, que é o porque era centrado em cima da gravadora. Né? E um outro voltado principalmente para atividades culturais dos próprios secundaristas. Tá? São duas linhas de atuação. Você está ligado bastante aos artistas, né? Ao produtor, ao criador, né? Sim, claro, é um trabalho... Aliás, esse negócio de trabalho as gravadoras independentes nacionais, onde eu me incluo, fui vice-presidente da ABMI, a esmagadora maioria delas foram montadas por artistas, sem espaço, as mesas não davam mais espaço, o pessoal precisava se virar, e acabou montando as chamadas pequenas gravadoras independentes. A esmagadora maioria tem essa origem, e continuam tendo os artistas na direção. O nosso caso... teve uma junção de artistas com outras pessoas que não eram artistas. Bom, o senhor, numa recente Encontro Brasil, foi o único a defender a atuação do ECAD. Por quê? Olha, eu entendo o seguinte, que o ECAD... Primeiro vamos explicar o que é o ECAD. O ECAD é um escritório de arrecadação montado pelos autores através das suas associações. É deles, com as expensas dos autores, não tem dinheiro público no ECAD. Às vezes as pessoas fazem uma certa confusão. Não tem. Diferente na França, na Espanha, onde tem dinheiro público. Aqui no Brasil não tem. É um escritório que representa os autores profissionais, advogados... Quais autores? Você pode citar alguns? Todos os autores que estão em associações, ou não, desde que cadastrem as suas obras. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal, Bethânia, esses mais famosos. Arrigo Barnabé. Todos, então. Tá? Eles são obrigados a entrar no ECAD ou é opção? Não, entrar no ECAD é opção.
Agora, se você me diz se é viável o cara administrar e cobrar pelo uso da obra dele fora da gestão coletiva... Sozinho? Sozinho, eu não acredito que consiga. Tá. No vizinho, sim. Saiu do bairro, não consegue mais. Certo. Tá, então, a obrigatoriedade dele participar de uma associação de gestão coletiva é uma necessidade do mundo, da forma como a economia está organizada, não é uma obrigatoriedade legal. Certo. Tá? Então, eu defendi desse ponto de vista. O ECAD é um escritório, digamos, dos autores, montado pelos autores, para eles exercerem o seu direito. Não me compete a mim, que não sou autor, ter opinião sobre o ECAD. Quem tem que ter são os autores. Porque ele arrecada em nome dos autores. Quem define o valor a ser arrecadado são os autores, não é o ECAD, são as associações de autores. O ECAD funciona como um escritório por procuração. Então, são os autores que têm que questionar se o ECAD está sendo eficiente ou não para representá-los, já que é uma estrutura mantida por eles. Do mesmo jeito, quando eu estava na BMI, não permitia que quem não era produtor tivesse a opinião de como a gente se organizava internamente. Só quem era do ramo. Como eu também nunca palpitei de como é que os outros devem se organizar, outras categorias. Por exemplo, eu nunca aceitei na BMI que a BMI como entidade palpitasse sobre a ordem dos músicos. É uma discussão recorrente. Por quê? Eu tenho uma opinião. Mas não compete a uma entidade que não é de músicos palpitar sobre a organização dos outros. Como que a internet, as novas tecnologias impactaram o seu business? Olha, eu tenho uma dificuldade em quantificar, porque nós fizemos uns estudos e chegámos à seguinte, até quando estava na BMI, até 2009, e nós chegámos à seguinte conclusão. Existe uma relação direta entre o que aparece em destaque na televisão, é o que toca mais no rádio, é aquilo que circula na internet pelos downloads legais, em maior quantidade, é o que baixa mais, que circula na internet, downloads não pagos, na internet também, e é o que vende mais no pirata. A relação é direta. A televisão lidera. A televisão lidera. E dentro das televisões tem as que lideram. Porque você vê, inclusive, você sai de São Paulo, onde isso é mais difícil de codificar, você vai no Nordeste, né? E você vê, inclusive, o cara abertamente, assim, publicamente, até na televisão, dizendo, não, peraí, deixa ver o que é que a TV lá, que eu não vou denominar para não encher a bola, vai dizer. E aí, a programação dela é determinada pela da outra. TV aberta, não estou falando de TV local, comunitária. Rodrigo, você concorda com isso? De rede nacional. Não, assim, tem vários, assim, como a gente estava falando antes, eu acho que tem uma... Primeiro, na verdade, sim, tem uma série de estudos sendo feitos, formas de entender como é que esse novo mercado se articula, como que se organiza, enfim. O trabalho que a GV vem fazendo, o trabalho que outros grupos de pesquisa vêm fazendo, vão no sentido de tentar mostrar, sair um pouco do eu acho que, de abstrações, né? Quer dizer, coisas que muitas vezes não têm base concreta, objetiva, para chegar a algumas informações que sejam precisas. Assim, a gente tem exemplos, por exemplo, de gente que vendeu muito mais liberando para download, assim, bandas que fizeram essa opção e que conseguiram. Você tem gente do grande mainstream... Pode dar um exemplo? Bom, o Radiohead, por exemplo, que é uma banda que vem liderando isso, é uma banda que nunca teve problema nenhum. Nacional? No Brasil a gente tem... Eu não saberia te dizer se aqui no Brasil por exemplo, tem algum o Gil caso... liberou a obra dele para... Então, o Gil, assim, eu não tenho os dados precisos do como que é a vendagem do Gil, mas assim, ele vem liberando a parte da sua obra para circulação livre e não me vejo que, enfim, não me parece que ele teve algum problema até agora, pelo contrário, com o faturamento dele. Agora, ele é um artista consagrado, consolidado, com 50 anos de carreira. O que eu posso te dizer em relação aqui é que boa parte do circuito hoje jovem, de música jovem no Brasil, ele se dá hoje e já vem se estruturando à margem do sistema das gravadoras há pelo menos 2 décadas. Então, isso não é um fenômeno recente. As bandas que estão circulando, as bandas que estão tocando, as bandas, por exemplo, uma banda super importante aí do circuito fora do eixo, que é o Macaco Bong, que é uma banda que tem um disco chamado Artista Igual Pedreiro, que foi em 2009 eleito o melhor álbum do ano pela Rolling Stone. É uma banda que liberou tudo, tem tocado, foi a banda que mais tocou no Brasil no ano passado, fez 90 shows no Brasil inteiro, tocou em todos A receita deles é show. Na verdade, assim, é uma articulação de uma série de fatores. A cadeia da música do artista em geral nunca foi simplesmente baseada na vendagem de discos. É isso que eu queria entender. Sempre foi assim, essa composição do preço do que faz, ela varia de artista para artista, de modelo para modelo. Mas nunca foi, o disco nunca foi o elemento central, a não ser para poucos. Então, João, eu queria que você explicasse um pouco
Como é que era o mercado há 10 anos atrás? Como é que ele é hoje? Como é que ele vai ser daqui a pouco? Como vai ser, isso tem muito de palpite. É. Todo mundo tem palpite. Eu já vi, inclusive, durante os últimos 10 anos, palpites que vão mudando a cada semana e nenhum deles se concretizou. Agora... Mas isso ligado ao direito autoral, tá? Tá, ligado. Deixa eu só falar uma questão que é o seguinte. Como é que... É verdade isso, que o disco nunca foi a principal... O disco, na realidade, para o artista, ele funciona, inclusive, muito mais como um cartão de visita que lhe permite fazer outras... fazer show, etc. Agora, tem o criador, o autor, que não é intérprete, que não vai para palco. E existem muitos, até na música, inclusive na música. E o problema é o seguinte, eu queria levantar uma questão de base, que é o seguinte. A internet, ela é um veículo super legal de acesso. E eu acho que é um negócio, que o problema é o seguinte, se você me perguntar, você acha que o cara deve fazer download ilegal em casa? Eu vou dizer, não tem ninguém fazendo download ilegal em casa, nem no Peer-to-Peer, não existe ninguém fazendo download ilegal em casa. Do ponto de vista do pagamento, sabe por quê? Porque na realidade as pessoas estão pagando e caríssimo. Os servidores e os provedores de conteúdo é que não estão pagando os direitos autorais. Porque quando alguém te faz a propaganda, assine a internet, a Jato, Net, TV, sei lá, qualquer uma dessas, qual é a propaganda que ele te faz? Você tem não sei quantos mega para baixar, um filme em não sei quantos minutos, não sei quantas músicas você vai ter acesso, ele já está te vendendo conteúdo. O problema não é o cidadão em casa, o jovem, e até o menos jovem, porque tem aposentado hoje se divertindo nisso aí também, é uma alegria. Não é ele já está pagando. O autor é que não está sendo remunerado por esse uso do seu trabalho. E quem tem que remunerar é o servidor. Essa é uma compreensão que bastantes pessoas têm no Brasil e que agora, inclusive, eu fiquei sabendo que teve uma reunião internacional e que a CISAC, que é a Confederação Internacional de Sociedades de Autores, fechou. Então, o problema é esse, porque eles quantificaram quanto circulava em dinheiro para os provedores de conteúdo, com base no conteúdo, e quanto é que chegava aos autores. Essa é a diferença. E aí, faz o que quiser na internet. As pessoas fazem, dentro da lei, é claro, fazem o que quiserem, não estou defendendo pedofilia e outras coisas. Agora, porque ela já está pagando, o autor é que não está recebendo, esse é o problema. E eu tenho uma compreensão que é o seguinte, direito autoral é remuneração de trabalho. Então, todo o trabalho deve corresponder a uma remuneração do trabalho. Essa questão do que parte, do que cabe à indústria, digamos assim, eu não gosto de ser chamado de indústria, porque eu sou uma pequena independente. Está longe, estou mais próximo do artista do que da chamada indústria. Mas o que cabe, na realidade, a divisão é de cada R$3, para mim são 50 centavos. O resto vai para autor, intérprete e músicos e executantes. Isso no caso de vocês? No caso, o critério é geral, não interessa o tamanho. Não interessa o tamanho. Em R$3 eu tenho 50 centavos. Como produtor, se eu for uma major, eu vou ter 50 centavos sobre mais músicas que tocaram. Tá? Cada R$3 vou ter mais 3 mais coisa. Agora, o restante é 2 vai para o autor, o criador em si, que pode ter parceiro ou não interessa, vai para o criador, e o restante 2 mais 1, entendeu? 50 vai para o intérprete e 50 vai para a gravadora. 50 centavos. É isso. A divisão é essa. É isso que está valendo. E é assim que se tem recebido. Então não é que a indústria recebe mais. Em relação à indústria receber ou deixar de receber, acho até que é uma discussão secundária. Mas o problema é o autor ter a remuneração do seu trabalho. O nosso Twitter é @RedeTVT. Você pode participar. Nós vamos fazer esse intervalinho e continuar esse nosso papo no próximo bloco. Vocês continuem aqui, hein?